Bem-vindos ao canal Wild Mind Money e no vídeo de hoje falaremos sobre a história inspiradora de Jack. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Preparem-se porque hoje vamos desvendar uma história que é um verdadeiro hino à persistência e à crença inabalável em um sonho. Mesmo quando o mundo inteiro parece dizer não, vamos mergulhar na jornada inacreditável de Jack Ma, o homem que, contra todas as probabilidades, construiu o colosso Alibaba, um império que redefiniu o comércio eletrônico na China e inspirou milhões globalmente. Esta é a saga de um garoto que nasceu na pobreza em Hangzhou, China, que falhou em exames, foi rejeitado em dezenas de empregos, inclusive no KFC, mas que, com uma visão que ninguém via e uma teimosia sem limites, transformou-se em um dos bilionários mais influentes do planeta. Para cada um de vocês que já se sentiu um fracasso, que ouviu muitos nãos ou que duvidou do seu potencial, a vida de Jack Ma é a prova irrefutável de que a resiliência e a visão a longo prazo são as maiores moedas no caminho para o sucesso. Espero que, ao longo deste vídeo, vocês se conectem profundamente com a incrível capacidade de superação, a intuição afiada para o futuro e a paixão inquebrável que moveram este visionário. Que esta narrativa sirva como um choque de realidade, despertando a ambição adormecida em seu peito, e que mostre que os maiores sonhos não são apenas possíveis, mas alcançáveis, se você tiver a coragem de um Jack Ma. Vamos começar? Prepare-se para ser provocado e impulsionado. Capítulo 1. As raízes da rejeição e a forja da persistência. Infância de adversidades e sonhos esquecidos. Nascido em 1964, em Hangzhou, na província de Zhejiang, China, em plena Revolução Cultural, a infância de Ma Yun, seu nome de batismo, foi marcada pela pobreza e pelas privações. Ele e sua família viviam de forma muito modesta, e a vida na China daquela época não oferecia grandes perspectivas para quem não tinha conexões. Desde cedo, Jack Ma se destacou não por seu brilho acadêmico tradicional, mas por sua curiosidade insaciável e por uma mente que sempre buscava algo mais. Ele era magro, pequeno e não se encaixava nos padrões de um bom aluno em um sistema educacional rígido. A paixão de Jack Ma pela língua inglesa surgiu de uma forma curiosa e decidida. Ele percebeu que o inglês era uma ponte para o mundo exterior, uma ferramenta para o futuro. Durante 9 anos, ele acordou cedo todos os dias, pedalando sua bicicleta por 45 minutos até um hotel local. Lá, oferecia-se para guiar turistas estrangeiros pela cidade de graça, apenas para praticar seu inglês. Ele fazia isso sem nenhum incentivo financeiro, pura e simplesmente para aprender. Foi nesse processo que ele começou a entender diferentes culturas, perspectivas e, ironicamente, a praticar a arte da negociação e da comunicação. Foi também de um desses turistas que ele ganhou o apelido Jack, que o acompanharia para sempre. Enquanto muitos reclamam da falta de oportunidades, você está criando as suas? A verdadeira ambição não espera por chances. Ela as constrói, mesmo que isso signifique pedalar 45 minutos só para conversar com um estranho. Sua jornada acadêmica foi um calvário de rejeições. Jack Ma falhou 2 vezes no exame de admissão para a faculdade. Na terceira tentativa, com muito esforço, ele finalmente conseguiu ser admitido no Instituto de Professores de Hangzhou, uma faculdade considerada de baixo escalão. Ele se formou em inglês em 1988 e, por um tempo, trabalhou como professor de inglês em sua cidade natal, ganhando um salário ínfimo de cerca de 10 a 12 dólares por mês. Mas a paixão pela educação não era suficiente para sua alma inquieta. A frustração com a falta de oportunidades e o desejo de algo maior o levaram a buscar empregos, e foi aí que ele enfrentou uma enxurrada de nãos que testaria a persistência de qualquer um.
Ele se candidatou a dezenas de vagas, 30 empregos diferentes, e foi rejeitado em todos eles. No KFC, uma cadeia de fast food que estava abrindo na China, ele foi um dos 24 candidatos, e 23 foram contratados. Adivinhe. Quem foi o único rejeitado? Sim, Jack Ma. Ele foi recusado até mesmo para ser policial. Imagine ser o único rejeitado em 24 pessoas. Qual seria a sua reação? A ambição de Jack Ma não se dobrou diante da rejeição. Ela se fortificou, provando que o fracasso não é um ponto final, mas um trampolim para quem tem coragem. E é por isso que, desde os seus primeiros anos, Jack Ma não apenas enfrentou uma infância de privações e uma juventude marcada pela rejeição e pelo fracasso acadêmico e profissional, mas transformou cada não em combustível para uma persistência lendária, forjando uma ambição que o levaria a transcender todas as expectativas e a construir um império. Capítulo 2. O primeiro contato com a internet. A faísca que ninguém via e a visão de um futuro conectado. O ano de 1995 foi um divisor de águas, não apenas para Jack Ma, mas para o futuro do comércio na China. Ele foi aos Estados Unidos como tradutor para uma delegação chinesa, e foi lá que teve seu primeiro contato com a internet. E para ele foi um choque, uma revelação. A internet ainda era uma novidade para a maioria do mundo, e na China era praticamente desconhecida. Quando Jack Ma digitou cerveja e China em um motor de busca da época, não encontrou nada. Isso acendeu uma lâmpada em sua mente. A China não estava na internet. Ele viu ali um abismo de oportunidades. Mesmo sem nenhum conhecimento de programação ou de tecnologia avançada, Jack Ma, com a ajuda de amigos, criou seu primeiro site, o China Pages, uma espécie de diretório online para empresas chinesas. Ele acreditava que as pequenas e médias empresas da China precisavam de uma presença online para se conectar com o resto do mundo. Sua visão era simples, mas revolucionária para a época: democratizar o acesso ao comércio global para as empresas chinesas, especialmente as menores. Retornando à China, ele tentou convencer as grandes empresas estatais sobre o potencial da internet. Ele batia de porta em porta, tentando explicar o conceito, mas era recebido com ceticismo, risos e desinteresse. Ninguém entendia o que era a internet, muito menos o seu potencial comercial. Ele era visto como um visionário louco, um professor de inglês sem qualquer credencial em tecnologia que falava de algo que parecia ficção científica para a China daquela época. Quantas vezes você tentou explicar uma ideia brilhante e foi taxado de louco ou ingênuo? A ambição de Jack Ma não se curvou à ignorância alheia. Ela persistiu, provando que a visão é um presente para poucos, mas um caminho para a grandeza. Em 1998, Jack Ma se envolveu com uma empresa de e-commerce do governo chinês, mas as restrições burocráticas e a falta de flexibilidade do setor estatal o frustraram profundamente. Ele percebeu que, para realmente liberar o potencial da internet, ele precisava construir algo do zero, com sua própria filosofia e liberdade. Aquela experiência, embora curta, solidificou sua crença de que o futuro estava no setor privado, na inovação livre e na capacidade de construir de forma ágil e sem amarras. E é por essa razão que Jack Ma, através de um primeiro contato quase acidental com a internet e uma visão que poucos conseguiam enxergar, demonstrou uma ambição singular e a coragem de apostar tudo em um futuro conectado, mesmo quando sua própria nação ainda vivia na era pré-digital e o ceticismo era a norma. Ele foi o profeta de uma revolução que ele mesmo iniciaria. Capítulo 3. O nascimento do Alibaba. A garagem de Hangzhou e a fé contra o mundo. Foi em 1999 que a lenda do Alibaba começou, de uma forma tão humilde quanto a de qualquer startup de garagem. Jack Ma reuniu 17 amigos em seu pequeno apartamento em Hangzhou.
um lugar que se tornaria seu QG inicial. Com um capital de apenas $60 mil arrecadados desses amigos, ele lançou o HTTPS cajas.google.com search que Alibaba.com, um marketplace B2B, business to business, que conectava fabricantes chineses com compradores estrangeiros. A ideia era simples: dar voz e alcance às pequenas e médias empresas chinesas que não tinham como exportar seus produtos para o mundo. A atmosfera naqueles primeiros dias era de pura paixão e sacrifício. A equipe trabalhava incansavelmente, quase dormindo no apartamento. Não havia luxo, apenas uma determinação férrea de fazer a internet funcionar para o comércio chinês. Jack Ma, com sua energia contagiante e seu carisma peculiar, inspirava a todos, pintando um quadro vibrante de um futuro onde a internet seria essencial para o comércio global. Ele incutiu na equipe uma cultura de cliente em primeiro lugar, funcionários em segundo lugar, acionistas em terceiro. Ele era um líder que, apesar de não ter formação em tecnologia, entendia a mentalidade dos usuários e a importância de uma experiência de compra e venda fluida. O nome Alibaba foi escolhido de forma genial. Jack Ma estava em um café em São Francisco e perguntou a uma garçonete se ela conhecia Alibaba. Ela respondeu: sim, Alibaba e os 40 ladrões. Ele fez a mesma pergunta a diversas pessoas na rua, e todas reconheceram o nome. A história da caverna cheia de tesouros que se abria com a palavra "Abre-te, Sésamo" ressoava com sua visão de abrir as portas do tesouro do comércio global para pequenas empresas. Sua ideia tem um nome que ressoa, que é fácil de lembrar, que conta uma história por si só. A ambição não é só sobre o produto, é sobre como você o empacota e o torna memorável. A concorrência era ferrenha. Gigantes como o eBay, que tentou entrar na China com o EatNet, e empresas ocidentais com muito mais capital e tecnologia tentaram dominar o mercado chinês. Mas Jack Ma e o Alibaba tinham uma vantagem. Eles entendiam o mercado chinês como ninguém. Eles adaptaram seus produtos e serviços às necessidades locais, construindo confiança em um país onde o e-commerce era uma novidade. O Taobao, lançado em 2003 para competir diretamente com o eBay, se tornou um sucesso massivo, oferecendo frete grátis e apostando na cultura de leilões do consumidor chinês. Enquanto o eBay tentava replicar seu modelo ocidental, Jack Ma construía para a China, com a China. E é assim que Jack Ma, com uma fé inabalável em sua visão e a coragem de iniciar um gigante em um pequeno apartamento com pouco capital, demonstrou que a ambição e a adaptabilidade cultural podem superar até mesmo os maiores competidores, construindo o Alibaba como um testamento ao poder do empreendedorismo local e global. Capítulo 4. A era da inovação e expansão do e-commerce. Básico ao ecossistema digital completo. Com a vitória sobre o eBay na China, o Alibaba não apenas se consolidou, mas começou a florescer em um ecossistema digital sem precedentes. Jack Ma não se contentou em apenas conectar compradores e vendedores. Ele queria resolver todos os atritos do comércio online em um país ainda emergente. Ele percebeu que a confiança era o elo mais fraco. Assim nasceu o Alipay em 2004, um sistema de pagamento seguro que atuava como intermediário, garantindo que o dinheiro só fosse liberado ao vendedor após o comprador receber o produto e confirmar a satisfação. O Alipay se tornou um dos maiores sistemas de pagamento mobile do mundo, essencial para a construção da confiança no e-commerce chinês. A inovação não parou. O Alibaba expandiu-se para logística, Cainiao, computação em nuvem, Alibaba Cloud, um gigante global, finanças, Ant Group, que controla o Alipay, e até entretenimento e mídia. Jack Ma estava construindo um verdadeiro império de cidades digitais,
onde tudo o que se precisava para comprar, vender, pagar, entregar e até se divertir online estava interligado. Ele transformou a ideia de facilitar fazer negócios em qualquer lugar em uma realidade tangível para milhões de pequenos e médios empresários em toda a China e, posteriormente, no mundo. A filosofia de "se os grandes bancos não servem você, nós vamos servir você" se tornou a base para o Ant Group, que se tornou um colosso financeiro digital. A ambição de Jack Ma era democratizar o acesso a serviços que antes eram privilégio das grandes corporações, capacitando o pequeno empreendedor. Ele tinha uma visão macro do que a tecnologia poderia fazer para a economia real. Sua ambição vai além do seu nicho. Você consegue enxergar as dores do seu cliente e criar soluções que vão muito além do produto inicial. A superação é inovar constantemente, não se contentar com o que já foi feito. Jack Ma se tornou uma figura pública icônica na China e no mundo. Suas palestras, cheias de sabedoria e bom humor, inspiravam milhões. Ele era o exemplo vivo de que um sonhador que falhou inúmeras vezes podia, com persistência e visão, alcançar o topo. Ele se tornou uma voz global para o empreendedorismo e a inclusão. E é por essa razão que Jack Ma, através de uma inovação constante e uma ambição que transcendeu o e-commerce básico, construiu o Alibaba como um ecossistema digital completo e sem precedentes, provando que o sucesso duradouro se alcança resolvendo problemas complexos do cliente e construindo um mundo interconectado de oportunidades. Capítulo 5. O legado de um inconformado. A inspiração para abraçar o fracasso e acreditar no impossível. Jack Ma se aposentou do cargo de presidente executivo do Alibaba em 2019, aos 55 anos, para se dedicar à filantropia e à educação, cumprindo uma promessa de que não seria CEO para sempre. Sua trajetória é um testemunho vivo de que o sucesso verdadeiro não é sobre o quão rápido você chega ao topo, mas sobre o quão alto você se levanta depois de cada queda. Sua história é um lembrete poderoso, um chamado à ação e, para muitos, um choque de realidade sobre o que é necessário para construir algo grandioso. O fracasso é um professor, não um destino. Ele falhou em exames, foi rejeitado em dezenas de empregos. Cada não o tornou mais forte. Você vê o fracasso como o fim do jogo ou como a oportunidade de aprender e recalibrar sua rota? Sua ambição é forjada na resiliência às quedas? Visão inabalável. Ele viu o potencial da internet na China quando ninguém mais via. Você consegue enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas e tem a coragem de seguir essa visão mesmo quando ninguém acredita? Persistência extrema. Ele ouviu inumeráveis nãos, mas nunca desistiu. Sua resiliência é forte o suficiente para superar as rejeições diárias que a vida empreendedora apresenta? Ou você se cansa facilmente? Foco no pequeno empreendedor. Sua missão era ajudar os pequenos a competir com os grandes. Seu negócio tem um propósito que vai além do lucro, que visa capacitar outros. Isso é o que constrói legados duradouros. Humildade e aprendizado contínuo. Ele não era um expert em tecnologia no início, mas aprendeu e se cercou de quem sabia. Você está disposto a aprender constantemente e a admitir o que não sabe ou se prende à ideia de que precisa ter todas as respostas? A história de Jack Ma não é apenas sobre um homem que construiu um dos maiores impérios do mundo. É sobre a personificação da ambição que se recusa a ser limitada pelas circunstâncias. É sobre a superação de cada não com um sim ainda mais forte. Ele nos mostra que, com a mente certa e a paixão certa, um professor de inglês que não sabia nada de computadores pode, sim, mudar o mundo e inspirar uma geração de empreendedores. E é por tudo isso que a história de Jack Ma é uma aula viva de empreendedorismo e superação,
um testemunho de que a rejeição e o fracasso são apenas etapas no caminho para a grandeza, e que a verdadeira ambição floresce na persistência e na crença inabalável no impossível. Ele construiu um império do nada. O que você está esperando para começar a construir o seu, hoje?